O ano de 2023 mal começou e já trouxe muitas perdas no mundo dos famosos. O Brasil e o mundo se despediram de artistas consagrados como Rita de Cássia, Roberto Dinamite, Lisa Presley e entre outros. Confira agora quem foram os famosos que morreram no início de 2023. Mas antes já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E bora lá para mais um vídeo. Rita de Cássia, cantora e compositora de forró, falece aos 49 anos vítima de fibrose pulmonar, uma doença que deixa cicatrizes no tecido dos pulmões ou causa o endurecimento do órgão. Rita faleceu no dia 3 de janeiro em Fortaleza. Ela estava internada na capital cearense em um hospital particular desde o dia 1º de janeiro, onde recebia tratamento contra a doença. A cantora e compositora é muito conhecida pelas suas composições que fazem muito sucesso nas vozes de Frank Aguiar, Mastruz com Leite, Amelinha e Aviões do Forró. São dela as composições A Saga de um Vaqueiro e Jeito de Amar. Nas últimas postagens nas redes sociais, a cantora desejou feliz ano novo no hospital onde estava internada. Novo, meus amores. Chapéu de couro, laço na mão. Com uma voz fraca em consequência da doença que causa cicatrizes e enrijecimento dos pulmões e com dificuldade de respiração, Rita desejou um feliz ano novo aos seus fãs. O corpo de Rita foi levado para Alto Santo, cidade natal da cantora, onde ela foi velada e sepultada. No dia 5 de janeiro, o Brasil sofreu mais uma perda. Morre em Salvador o cineasta e artista plástico Chico Liberato, de 87 anos. Eu desenhava meus cadernos. E depois, eu no ginásio, essas coisas todas. Chico Liberato foi diretor do Departamento de Imagem e Som do Estado da Bahia, de onde se aposentou. A morte do artista foi confirmada pela filha Ingra Liberato. Ele morreu em um hospital da capital baiana. Segundo Ingra, os filhos do cineasta foram chamados para Salvador nas últimas 48 horas para se despedir do pai. A trajetória de Chico nas artes plásticas passa por quadros, objetos e esculturas. Também trabalhou com artes gráficas e arte em animação em 2006. Ó Tiburcio, meu filho, o que é que você tem que está tão judiado, tão esquilangado nessas montanhas? Tenha fé em Deus e paciência que você pega o bezerrinho. Quem pega esse bezerrinho? Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Corporativa das Américas, Uniamérica, por conta da sua atuação em prol da educação, cultura e atividades sociais. Também no dia 5 de janeiro morre em Portugal o atleta Márcio Freire. Ele era um dos maiores surfistas de ondas gigantes do mundo. O baiano sofreu uma queda ao tentar surfar um dos paredões da Praia do Norte e não resistiu aos ferimentos. Essa foi a primeira morte de um surfista na praia, conhecida pelas ondas gigantes que frequentemente ultrapassam os 15 metros de altura. No dia 7 de janeiro falece aos 87 anos o cantor Edson Correia da Fonseca, mais conhecido como Manhoso. Manhoso era um grande ícone da cidade de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu acredito na sorte, mas eu tenho uma impressão que o pobre só vai pra frente com topada ou empurrão. Manhoso sofreu uma parada cardíaca no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, onde ele estava internado desde o ano passado devido a uma cirurgia após sofrer um AVC. Devido a complicações, o artista não resistiu e acabou falecendo. Manhoso era um grande artista que nasceu em Tombos de Carangola, no estado de Minas Gerais, mas veio para o Rio de Janeiro nos anos 60, onde se apresentou como cantor de sátiras sertanejas no programa de Flávio Cavalcante na TV Tupi. O cantor, que também era compositor, fez uma carreira de muito sucesso e gravou pelo menos 22 álbuns de músicas de forró e sertanejo, a maioria delas que fazia o público gargalhar. Além disso, o músico também era dono de uma conhecida casa de show no bairro do Cachito, o famoso Forrozão do Manhoso, que atrai centenas de pessoas durante seus eventos desde sua inauguração há mais de 40 anos. No dia 8 de janeiro, o mundo do futebol, que ainda estava se recuperando da morte do Rei Pelé em dezembro de 2022, sofreu mais uma perda. Foi confirmada a morte de Roberto Dinamite,
o nome que se tornou sinônimo de gol e consagrou-se como o maior ídolo da história do Vasco. Roberto Dinamite morreu aos 68 anos, ele travava uma batalha contra um câncer no intestino desde o fim do ano de 2021, estava internado no hospital da Unimed na Barra da Tijuca. Além de ter marcado época como o maior artilheiro do Vasco, também foi por 2 mandatos presidente do Vasco entre os anos de 2008 e 2014. O clube deixou em vida uma homenagem ao camisa 10, uma estátua que fica atrás de um dos gols de São Januário nas redes sociais. A família do ídolo, Cruz Maltino, agradeceu o apoio e as mensagens de carinho. O velório foi em São Januário, onde Dinamite deixou um legado de ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados em competição e 284 gols marcados no Campeonato Carioca. Ele também atuou na seleção brasileira de 78 e esteve convocado para a Copa de 82. No dia 11 de janeiro, mais uma voz se calou, foi confirmada a morte do jornalista Luiz Orlando Carneiro. Ele morreu em Brasília aos 84 anos, ele era uma referência na cobertura do STF. Luiz Orlando estava internado em um hospital particular e apresentava quadro de insuficiência renal. Ele estava internado em um hospital particular da capital. Luiz Orlando ganhou a tarefa de cobrir e traduzir para o grande público as decisões dos tribunais superiores. Assim, o veterano referência no jornalismo e se tornou também referência no mundo jurídico. Já em 2014 passou a integrar a equipe de repórteres do Portal J, onde permaneceu nos últimos 18 anos. Na quinta-feira, 12 de janeiro, morre a filha única do Elvis Presley, Lisa Marie. Ela tinha sido internada após sofrer uma parada cardíaca na quinta-feira, 12. A informação foi confirmada para a publicação pela mãe da cantora Priscila Presley. É com o coração pesado que eu devo compartilhar essa notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou, afirmou Priscila em comunicado. Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que eu já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e pelas orações. Paramédicos foram chamados para socorrer a filha de Elvis Presley em sua casa em Calabasas, no estado da Califórnia, e após ser internada ela não resistiu. No dia 13 de janeiro, o Brasil se despediu do compositor Carlos Colla. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem te dar até algum prazer, mas posso até jurar. Autor de sucesso em vozes consagradas da MPB, Roberto Carlos gravou 44 canções do cantor, compositor e produtor. Outros nomes como Alcione, Chitãozinho e Chororó e Bruno e Marrone também gravaram músicas de autoria do artista. Carlos Colla morreu na manhã de sexta-feira, 13, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa Star em Copacabana, onde passou por uma cirurgia para tratar 2 aneurismas na aorta abdominal. Segundo o filho Carlos Colla Júnior, o pai teve uma parada cardiorrespiratória fruto de uma pneumonia e insuficiência renal, e não resistir e morreu. Carlos Colla nasceu no dia 5 de agosto de 1944 em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No dia 15 de janeiro, o mundo recebeu a triste notícia de que a atriz e dançarina Jean Veloz morreu aos 98 anos de idade. Não foi revelada a causa da morte. Veloz ficou conhecida em Hollywood na Era de Ouro, tendo entre suas produções Groovy Movie, Swing Fever e The Horn Blows at Midnight. No dia 16 de janeiro morre aos 95 anos a atriz italiana Gina Lollobrigida. Nas décadas de 50 e 60 ela foi vista como a mulher mais linda do mundo. Ela fez cinema na Itália e na França, mas ficou mundialmente conhecida contracenando com astros de Hollywood como Humphrey Bogart, Rock Hudson, Frank Sinatra. Ela atuou em O Corcunda de Notre Dame e Quando Setembro Vier. Em toda a sua carreira foram mais de 60 filmes. Ao longo dos anos, a atriz foi abandonando a carreira de atriz para se dedicar a esculturas de mármore e bronze. Também se dedicou à fotografia.
No dia 18 de janeiro foi confirmada a morte do cantor David Crosby. O artista era muito conhecido por ter sido integrante da banda Crosby, Stills e Nash, formada em 1969. Durante a sua carreira foi muito premiado e chegou a receber um Grammy e ter um nome no Rock and Roll of Fame. A causa da morte ainda não foi revelada. No dia 19 de janeiro morre um dos maiores violinistas do mundo, Sérgio Abreu. O músico de 74 anos estava internado no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, desde o fim de 2022 com problemas pulmonares. Sérgio Abreu foi um dos maiores nomes da música erudita no Brasil e um dos músicos mais importantes do país na década de 1970. Abreu fez grande sucesso como violonista até o início dos anos 1980, quando, em 1982, saiu de cena e passou a se dedicar ao ofício de luthier, alcançando igual reconhecimento. Em sua casa em Copacabana, no Rio de Janeiro, o músico produzia cerca de 15 instrumentos por ano e era conhecido pela riqueza do trabalho. Sérgio Abreu ficou nacionalmente conhecido pela dupla que formou com o irmão Eduardo Abreu, em 1963, chamada Duo Abreu. Além do Brasil, o músico fez sucesso na Europa e nos Estados Unidos. No dia 22 de janeiro, o grande radialista Gilson Ricardo morre aos 74 anos de idade. Gilson teve uma brilhante carreira sendo reconhecido por diversos torcedores, clubes esportivos e colegas de profissão. Ele foi radialista por 35 anos na Globo e apresentou programas como Panorama Esportivo e Globo Cidade, além de ter feito uma série de transmissões de futebol. No dia 24 de janeiro, a triste notícia foi confirmada de que ator Lance Kervin morreu aos 62 anos. A causa da morte não foi revelada. Lance ficou muito famoso na década de 70 quando participou de diversas séries americanas. Entre as mais famosas estão James Z16, Emergency e Mulher Maravilha. No dia 25 de janeiro, o ator argentino Cláudio Dapassano morre aos 65 anos de idade. O ator fez vários filmes, o último deles foi o filme Argentina, 1985, que estreou em 2022. A notícia da morte de Cláudio Dapassano foi revelada um dia depois do seu último filme, e após ser indicado ao Oscar 2023 como melhor filme internacional. No dia 28 de janeiro, o vocalista da banda Television Tom Verlaine morre aos 73 anos. Considerado um ícone do punk rock, o cantor estava lutando contra uma doença que não foi divulgada. Nas redes sociais, Jessie Paris Smith, filha da amiga de Verlaine, Patti Smith, anunciou a morte sem dizer a causa. No dia 28 de janeiro, Lisa Loring, a primeira intérprete de Wandinha de A Família Addams, morre aos 64 anos de idade. Ela estava internada no Providence St. Joseph Medical Center para tratar complicações causadas por um derrame. Lisa Loring foi inspiração para a atriz Jenna Ortega, que interpretou Wandinha na série da Netflix. Lisa participou de outras séries e filmes, como A Garota da Uncle, de 1966, Ilha da Fantasia, em 1978, e As The Old Turns, de 1980. No dia 29 de janeiro, a atriz Anne Wersching, muito conhecida por seus papéis em 24 Horas, Star Trek, Picard, Bosch e Timeles, morre aos 45 anos. Ela fez diversos trabalhos na TV americana ao longo dos anos. Anne Wersching participou de várias obras conhecidas, como a novela General Hospital. Ela foi diagnosticada com câncer em 2020. No dia 30 de janeiro morre o cantor sertanejo Jefferson Machado, de 27 anos. Jefferson e sua namorada Mayara Haddad se envolveram em um acidente. O motorista de uma caminhonete em fuga da polícia bate no carro onde estava o cantor e a sua namorada. Infelizmente, o cantor não resistiu e morreu no local.
A sua namorada foi levada em estado grave para o hospital. Jefferson tem muitos seguidores nas redes sociais, é autor das músicas Digitando e Riquinha, que são alguns dos seus maiores sucessos. O cantor iniciou a carreira artística aos 17 anos e há 3 anos seguia a carreira sertaneja. Jefferson acumulava a marca de mais de 1,2 mil shows. No dia 31 de janeiro morre o ator Ilha São Paulo, aos 59 anos, no Rio de Janeiro. O ator participou de muitas novelas na Globo. Entre os trabalhos do artista, estão o remake da novela Irmãos Coragem, em 1995, em um dos papéis principais. Seu último trabalho na TV foi na novela Amor de Mãe, em 2020 como Juarez. Ilha São Paulo havia passado por uma longa internação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, para tratar de um grave ferimento no ombro. O ator estava em casa e foi encontrado sem vida pela mulher, Cláudia Provedel. Ele era filho do cineasta Oney São Paulo, de 1936 a 1978, e irmão do ator Irving São Paulo, de 1964 a 2006, o Zeca da novela A Viagem, que morreu precocemente, aos 41 anos, em 2006, em decorrência de uma pancreatite. A Hiperti Enel TV lamenta a perda de todos eles e deseja a todos os familiares e amigos muita paz e os nossos sinceros sentimentos. Fiquem todos com Deus.